jovens que serão batizados nessa noite. Há uma grande festa no céu, mas há uma festa nessa igreja também. E quem tira? Vocês pertencerão a esta família. Tira foto com a Nós estamos minha. de braços abertos e muito felizes por essa decisão tão especial de cada um de vocês. Hoje eu tive o privilégio de poder almoçar com uma dessas famílias. Eu quero dizer, olha, publicamente, poucas vezes na minha vida fui tão bem recebido como hoje. Uma família carinhosa, amistosa. Olha, foi um momento muito significativo. Eles casaram sexta-feira, ok? Fizeram um compromisso com a família de sangue e hoje estão fazendo um compromisso aqui com essa igreja. Louvado seja Deus, vocês são muito especial. A Edna também já é conhecida por nós. Há uma multidão aqui que estava torcendo por você. Finalmente já chegou. Quantos estão felizes nessa noite com eles? Levante as mãos. Olha aí, vai para trás. Ó, faça assim, ó. Viu? Deus abençoe. Não sabe o dia do batismo foi o dia mais feliz da minha vida. Eu espero que seja o dia de vocês também. Eu quero convidá-los a abrirem as Bíblias no Salmo do capítulo 23. Salmo capítulo 23. Esse salmo é o mais conhecido e amado salmo de todos os tempos. Segundo Agostinho, um teólogo muito conhecido, esse salmo poderia ser chamado de o hino dos mártires. Quantos, diante da morte, diante de uma perseguição, se lembravam daquela passagem que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás. Revista Adventista, setembro de 1993, falando sobre o Salmo 23, diz assim: ao longo dos séculos, nenhum outro texto bíblico tem proporcionado tranquilidade, coragem, ânimo e esperança a tantas pessoas quanto o Salmo 23. Esse é o Salmo por excelência, é o Salmo mais conhecido. Quem é o autor desse Salmo? Todos nós sabemos, Davi é o autor desse salmo. Ele era um pastor de ovelhas, mas quando ele escreveu o Salmo 23, ele se colocou na condição de pertencer ao rebanho. Ele queria pertencer ao rebanho do Senhor Jesus, o nosso pastor supremo. Talvez por essa razão que ele tenha dito: olha, vejam quem é o pastor. Essa aqui é dela, o Senhor é o pastor de nada, como se Davi estivesse dizendo: veja quem é o pastor. O pastor, sem dúvida, é o personagem central desse salmo. Ele é um elemento de destaque, mas há uma outra figura tão explícita quanto do pastor, e é a razão pela qual o pastor ele vive. Não existiria pastor se não houvesse quem? Ovelhas. Então há um relacionamento íntimo, há um relacionamento muito próximo entre pastor e ovelha. Jesus só se tornou pastor porque a ovelha se necessita do seu cuidado. Sem ovelha não haveria necessidade de ter um pastor. Bem que esse pastor poderia deixar as ovelhas abandonadas à mercê do lobo, deixando que sofressem, mas não, ele preferiu assumir todos os riscos em sua defesa para poder salvar. Certa vez, o pastor introduziu um sermão sobre o Salmo 23. Ele perguntou assim para ele: existe alguém que poderia vir aqui à frente que recitava? E de repente uma criancinha muito pequena, ela veio e falou assim: pastor, eu quero recitar o Salmo 23. Mas ela ficou tão nervosa que ela disse assim: o Senhor é meu pastor, eu não quero mais nada. O pastor, aproveitando aquele gancho, disse assim: olha o que essa menina disse, é verdade, Salmo. Quem tem Jesus não precisa mais nada. Paulo, compreendendo essa mensagem, ele chegou a dizer que a graça de Cristo que me passa. Quem tem Jesus tem tudo. Esta é a mensagem pessoal de Cristo. O Senhor é o meu pastor. Quando você tem Jesus, você tem tudo em sua vida. Eu
queria falar um pouquinho sobre as características das ovelhas. Eu tive o privilégio, irmãos, de ser pastor numa região onde havia muitos membros da igreja que trabalhavam com ovelhas. Eu acompanhei todo aquele processo de posar a ovelha. Como funciona? Até que um dia eu conheci uma ovelha que ela era viciada em bolacha creme cracker. Você já viu um negócio desse? E eu, sempre olhando as ovelhas, né? Falei assim, olha, o meu sonho é um dia colocar uma ovelha no colo, abraçada, segurar. Imagina uma foto de um pastor segurando a ovelha. Isso vai virar um quadro na minha casa. E o irmão da igreja falou assim, pastor, você não sabe. Você quer trazer essa ovelha bem pertinho de você? Próxima vez que você vir me visitar, venha no bolso com bolacha creme cracker. E sabe o que ele disse? Ah, o sal não gosta muito, mas o creme cracker é gosta. E eu fui no mercado, né? Olhei assim, creme cracker, desce. Vim com o bolso cheio. E logo que eu comecei a estender assim, aquela ovelha bem longe. Não sei se pelo cheiro, pelo formato, quadrado da bolacha, ela veio. Quando ela chegou, já grudei no pescoço dela e falei assim, amor, tira uma foto. Porque nem sempre as ovelhas, elas se dão tão bem, como elas se dão com o seu. Esse irmão, quando chegava perto dessa ovelha, ela tinha tanta confiança que era como se fosse um bichinho de estimação. Ela vinha correndo rapidinho e ficava ao seu lado. Ele criou essa ovelha no quintal da sua casa. Mas quando saímos assim no fundo da sua casa, ele tinha pelo menos umas 600 cabeças de ovelha. Ali havia aqueles cachorros chamados ovelheiros, que é daquela raça Border Collie, é isso o nome? Que é considerado como o mais inteligente do mundo. Você tem que saber. Com 4 cachorros, ele conseguia trazer todo o rebanho para o seu Deus. Eles fechavam de força. Então havia toda uma ciência para cuidar de ovelhas. E eu tive o privilégio de conhecer isso bem. De uma igreja chamada Passo das Pedras. Nós viajávamos 70 quilômetros do asfalto e 17 quilômetros de estrada de chão. E logo que eu chegava, olhava aquelas ovelhas tranquilas. Foi uma cena muito bonita. Embora a ovelha seja um animal tão bonito, ele não deixa de ser um animal indefeso. Ele não tem meios físicos para se defender. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você for aprender a nadar, alguém pediu para você vestir uma camisa de lã e pular na água? Tem condições? Você imagina uma ovelha pesada e encharcada de água? Não tem como. Com certeza ela teria dificuldade para atravessar o rio ou atravessar o mar. Além disso, meus amigos, a ovelha é um animal indefeso. Você mata a ovelha, não faz nada. Se você tentar matar para fome, ele vai tentar te morder, ele vai tentar latir, ele vai tentar mostrar. A ovelha não, ela fica quietinha. Às vezes, algumas ovelhas, quando são mortas, soltam lágrimas, mas não fazem nada. São animais indefesos e geralmente estão à mercê do lobo ou de outros animais ferozes. Às vezes elas se perdem, às vezes elas se afastam do rebanho, às vezes estão longe do rebanho, estão em perigos. Quantas vezes nos perigos nós presenciamos algumas ovelhas que já saíram do rebanho e que ainda não voltaram para cá? E nós sabemos do perigo que existe quando estamos longe da palavra de Deus, quando estamos longe do convívio espiritual. E muitas dessas ovelhas estão longe, perdidas. É nesse momento que deve haver uma força-tarefa pelo pastor, pelas pessoas que amam, para resgatar essas ovelhas que estão perdidas ou que estão em perigo. Mas a pergunta que não quer calar: qual a razão? Qual a razão de Jesus na Bíblia mencionar que ele e você somos ovelhas? Pergunto para mim assim, que animal você gostaria de ser? Eu não queria ser ovelha. Eu olhava quando era criança, uma girafa grande, imponente, pescoçuda, né? Olha, ver tudo por cima, ó, girafa até assim. Ou então um leão, rei da selva, feroz, um animal imponente. Isso eu quero ser um leão. Se minha mãe dissesse assim, filho, você quer ser ovelha? Não, mãe, eu quero ser um elefante. Eu quero ser um leão, uma ovelha. Ovelha é um pequenininho, não faz nada, mãe. Ovelha. Por que será que a Bíblia não nos chama de leão ou de lobo, um animal feroz, mas nos chama de ovelhas? Há algumas passagens interessantes na Bíblia que confirmam isso. Por exemplo,
Salmo 78, 52 diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto como rebanho. Mencionando aqui a questão do povo de Israel, Deus está dizendo: esse povo era ovelha e eu era o pastor deles. Uma outra passagem, Isaías 40, 11: como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no céu. Esse é um texto muito bonito. Mostra quão próximo Jesus deseja estar de cada uma de suas ovelhas. E João ele menciona, dizendo assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. Ovelha, ovelha, ovelha. Por que ovelha, irmãos? É por essa razão que Jesus é o pastor e nós somos ovelhas, porque a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. O dia que você entender isso, a sua vida vai mudar. O dia que você entender que sem Jesus você não pode nada, ou você não consegue fazer nada, a sua vida vai mudar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É por essa razão que a Bíblia chama de ovelha. A ovelha é incapaz, a ovelha é indefesa, a ovelha é fraca. A ovelha precisa de quem? Do pastor. Jesus é o nosso pastor de excelência. A ovelha não pode ficar sozinha. É um ser frágil diante dos perigos que o mundo oferece. Caso caia em um riacho, poderá morrer afogado. O pastor vai me salva. Caso ele esteja diante de um animal feroz, o pastor vai me protege. A ovelha precisa do pastor. Essa analogia da Bíblia, ela significa, irmãos, amigos simpatizantes. Se a ovelha não consegue encontrar passos verdes diante do seu pastor, o que Davi estava querendo dizer? Ela precisa de Jesus, para comer. Se a ovelha ela não consegue encontrar paz sozinha, no mundo tenebroso, no mundo de pecado, é por essa razão que o teu cajado nos consola. Portanto, a relação que existe entre o pastor Jesus e as suas ovelhas é uma relação de quê? Dependência. Dependência total. Uma outra dimensão do Salmo, pelo menos na minha Bíblia, está escrito assim: o Senhor é meu pastor, o Salmo de Davi. Mas eu acho que não estaria errado dizer que o Salmo 23 também poderia se chamar o Salmo de um fiel seguidor do pastor. Aqui fala do pastor. Aqui fala as características do pastor. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Sem ferir o Salmo 23, ele também poderia se chamar o Salmo da boa ovelha. Sabe por quê, irmãos? Que benefício receberia do bom pastor de uma ovelha rebelde? Que não se submete à sua segurança, que prefere comer o seu pasto, beber a sua água, andar pelas suas próprias veredas. Insensata seria a ovelha que despreza as orientações do bom pastor. Prefere seguir o seu tio pecador, em vez do bordão, do cajado e do consolo. A realidade do Salmo 23 é uma realidade de dependência para a nossa sobrevivência. Se uma ovelha estiver distante do seu pastor, rapidamente ela poderá morrer e se perder. Se você estiver distante de Jesus, a nossa vida, ela deixa de ser vida, e passamos a aceitar a vida, a morte, o perigo e tudo aquilo que Satanás deseja colocar em nossa existência. Como diz na Bíblia, meus amigos, ou numa linguagem rebuscada, isso é tolice. Não dá para conduzir a nossa vida sozinho, sem Jesus. É por isso que nesse salmo, Davi, ao escrever uma poesia hebraica, ele usa uma estrutura de linguagem chamada quiasmo, onde sempre nessa estrutura de linguagem a mensagem central está no meio. Toda vez que você entender essa estrutura de linguagem, vai ser mais fácil você entender o salmo da Bíblia. E eu vou explicar para você. Bem no meio desse salmo, onde se encontra a mensagem central, no centro, nós encontramos assim: porque tu estás comigo. Você já leu isso comigo? Bem no centro do Salmo 23. É a mensagem central, porque tu estás comigo. Agora que você encontrou a mensagem central, que Jesus está com você, que você não está sozinho, que você pode depender dele, agora você entende o resto. Bom, se Jesus está comigo, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Se Jesus está comigo, ele me leva a lugares de descanso. Se Jesus está comigo, ele me guia pelas veredas
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nele. Se Jesus está comigo, Ele me ajuda a resolver os problemas com os meus adversários. E se Jesus está comigo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque Tu estás comigo. Tudo em nossa vida, para que sejamos felizes, nós dependemos do pastor Jesus. Eu conheci certa vez, uma pessoa que se batizou, ela disse assim: agora eu sei tudo. Agora eu sei conduzir a minha vida, eu conheço as doutrinas, eu conheço a Bíblia, eu já tenho conhecimento, estou seguro agora, todas as coisas vão caminhar bem, não preciso de ajuda de mais ninguém. E essa pessoa agiu de maneira tão independente que não estava precisando nem mesmo mais do próprio Jesus. Eu não preciso me delongar para dizer que essa ovelha acabou se perdendo, abandonou o rebanho, ela estava enfraquecida. Lembre-se, dependência é tudo na vida espiritual. Uma passagem do Desejo das Nações diz assim: Jesus nos conhece individualmente, comove-se ante as nossas fraquezas, conhece-nos a todos pelo nome, cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus, como se fora ela a única por quem o Salvador houvesse morrido. As penas de cada uma lhe tocam o coração, o grito de socorro chega ao seu ouvido. Jesus sabe quem são, sabe igualmente quais os que escutam de boa vontade ao chamado e estão prontos a colocar-se sob seu pastoral cuidado. E Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. Cuida de cada uma como se não houvesse nenhuma outra na face da terra. Ele mais desejado das nações, página 478, página 478. Que descrição fantástica! Amigos, vocês vão se batizar, mas vocês não estão sozinhos. Jesus vai cuidar de vocês. O nome que é caridade. Mesmo que passe até pelo vale da sombra da morte, vocês estão sozinhos. Nunca deixe de confiar em Jesus. Eu quero ensinar com essa história. Certa vez, um grande poeta, ele reuniu um grande auditório para declamar as suas poesias. Esse homem, ele tinha uma voz imponente, ele tinha uma boa retórica, então ele respeitava cada ponto, cada vírgula, ele dizia as suas poesias e as pessoas ficavam em pé e batiam palma em pé. E depois de declamar inúmeras poesias, ele fez uma pergunta ao auditório: alguém teria uma poesia específica que gostaria que eu recitasse? Alguém levantou a mão e disse assim: o Salmo 23. Como um bom poeta, ele sabe o Salmo 23. Eu disse: tudo bem, eu concordo. Só que tem um detalhe: eu vou recitar o Salmo 23 e depois você também fará. Combinado? Aquele senhor humilde levantou a mão dizendo: combinado, tudo certo. Mas o que aquele homem pensou é o seguinte: eu vou dizer o Salmo 23 tão bem que quando esse senhor vier aqui à frente, ele vai ficar envergonhado e todos saberão quem é o verdadeiro poeta, se sou eu ou se sou ele. Então ele começou. Viu? Toda aquela coisa, tinha o peito, e disse assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nossa, que voz, que retórica, que facilidade para as emoções. E finalmente ele terminou: certamente bondade, misericórdia, e você conhece o texto, habitarão na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Quando ele terminou, todos ficaram assim extasiados com aquilo, e ele ganhou uma grande ovação, todos batendo palmas. E agora, toda aquela pompa, ele chama aquele Senhor, e aquele Senhor vem até a frente. Quando ele começou a recitar o salmo, a história conta, aquele Senhor baixou a cabeça, uma voz bem tremenda, bem fraquinha, e ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele terminou de dizer essa poesia, a história conta que ninguém bateu palma, mas todos estavam chorando. Quando aquele senhor olhou para o grande poeta, ele também estava chorando. E o poeta agora, comovido com aquilo, ele diz uma frase que ficou marcada no coração das pessoas. O poeta ele diz assim: olha, eu conhecia o salmo do bom pastor, mas hoje esse homem conhece o bom pastor do salmo. E essa é a diferença. Amigos, não basta conhecer uma história de Jesus, você tem que ter uma história com Jesus. Isso é diferente.
Naquele dia, aquele homem, ele mostrou que ele tinha relacionamento e intimidade com Deus. Não basta saber que Deus é meu pastor. Ainda tem que ser uma ovelha e seguir Jesus. Nessa jornada que vocês estão iniciando hoje, uma jornada de fé e de aceitação, nunca esqueço desse sermão do meu batismo. Se vocês esquecerem tudo que eu falei e lembrar dessa frase, vai ser o objetivo. Nunca esqueçam, vocês precisam sempre ser pessoas dependentes do pastor Jesus. Isso também leva a uma outra situação. Meus amigos aqui, assim, todos vocês, Lucas. Às vezes quando a gente se batiza, a gente tem a tendência de se tornar dependente das pessoas. Não é verdade? Só que quando você olha para esse que fala, tem tanto defeito, aí você conhece um defeito, ixi, eu acho que eu vou me rápido. Olha para o outro e diz, nossa, mas aquilo ali, olha o defeito. E em vez de tornar dependente de Jesus, acaba se tornando dependente só das pessoas. E aí olhamos os defeitos das pessoas e imaginamos isso todo lugar errado. Gente, isso não é verdade, para cuidar disso. O inimigo de Deus vai querer que vocês pensem isso. Mas olhem sempre para Jesus. Ele é o maior exemplo. Ele é o supremo pastor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então olhem para Jesus. Ele é o maior exemplo. E o dia que vocês encontrarem alguém com defeito, com dificuldade, saiba que essa pessoa pode ser ferida, pode ajudar, mas ele está comigo. Observa a cura do pastor como vocês também. Então, nessa jornada cristã, olhe para Jesus. E deixe que ele seja o pastor da vida de vocês. Tá bom? Parabéns. Eu quero convidar agora para o Mário. Haverá a música primeiro aqui. Em seguida, depois o Mário vai coordenar as demais atividades de vocês, a voz nacional. E ele está conseguindo agora com roupa.